Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Andreia. Se vocês escutarem barulhos por aí é porque eu tô gravando com a janela do meu quarto aberta para ventilar um pouco, então pode ser que vocês escutem barulho de carro, de cachorro, da vizinhança, enfim. Mas hoje o vídeo é para contar para vocês como foi, como foram os sintomas e como é que eu me senti e como que foi de modo geral ter dengue. Vocês devem ter visto aí no vídeo. Sim, eu peguei dengue agora no início do ano de 2024. Que maneira maravilhosa de começar o ano, né? Nossa, eu tava me preparando para fazer compra de material escolar no início de 2024, logo na primeira semana, e aí eu adoeci. Então, assim, isso atrasou todos os meus planos. Eu vou fazer as compras de material escolar só na semana que vem. E eu vou contar para vocês como que foi a doença. E antes de mais nada, queria deixar claro que eu não sou profissional da saúde, então eu não vou falar para vocês aqui, ai, quais são os sintomas de dengue. Eu vou falar um pouco a respeito disso, porque é importante falar para vocês entenderem como que eu descobri que eu estava com dengue, né? Então, obviamente que eu vou falar dos sintomas e tudo, mas eu vou falar da minha perspectiva leiga e de acordo com as minhas percepções, tá? Então, assim, eu não posso chegar aqui e falar, se você tiver com tais e tais sintomas, é dengue ou não é dengue, eu não posso afirmar nada. Eu vou falar, claro, como foi a minha experiência, como que eu me senti e qual foi a minha percepção dos sintomas, né? E claro que os meus sintomas às vezes vão ser diferentes dos sintomas de outras pessoas. Algumas pessoas vão ter dengue mais forte, outras vão ter mais fraca, outras vão ter sintomas que eu não tive, ou eu vou ter sintomas que outros não tiveram. Inclusive, o meu marido também pegou, mas ele quase não teve sintoma comparado comigo. Ele pegou bem fraquinho, ele, tipo, em 3 dias já tava bom. E eu foi que fiquei um pouco pior. Mas eu conheço gente que ficou pior do que eu. Então, assim, novamente, não não deixem de consultar um profissional se por acaso vocês suspeitarem que vocês estão com dengue. Mesmo que os sintomas de vocês não sejam exatamente iguais aos que eu vou relatar aqui. O que eu vou relatar aqui é somente a minha experiência e como que eu descobri que eu estava. Eu tô com a minha neném no colo, tá? Se estiver fazendo barulhinho aí, ou estiver balançando muito a câmera por conta disso. Eu comecei, na verdade, numa terça-feira com febre. E aí a febre traz outros sintomas, como por exemplo, moleza, dor no corpo. E eu tava também com um pouco de dor de cabeça no início, mas enfim, o principal era dor no corpo, aquela dor típica de quando você tá com febre, sabe? Uma dor muscular, um cansaço também e febre. A febre ali variando entre 37,5 até 38,5, quase 39, né? E aí eu comecei a me medicar já pensando, né, que poderia ser dengue. Então, aqui em casa, normalmente eu uso paracetamol. Mas como o paracetamol nem sempre conseguia segurar a febre, eu intercalava às vezes com dipirona. E com o passar dos dias eu comecei a tomar mais dipirona do que o paracetamol, porque eu vi que a febre baixava mais com a dipirona do que com o paracetamol. Não sei exatamente porquê, não sei qual a explicação. E aí, novamente, para deixar claro também, vocês, se tiverem doentes, procurem orientações de um profissional da saúde. Não se baseiem aqui pelo que eu tô falando, né? E para mim, eu tô acostumada a tomar paracetamol, não me faz mal. E quando o paracetamol não faz efeito, a gente já tem costume aqui em casa de tomar dipirona. E são dois remédios que a gente sabe que não costumam dar problema para quem pega dengue, porque tem vários tipos de remédios que não podem ser tomados quando você tá com dengue. Então, assim, aspirina, alguns remédios aí com anti-inflamatório, esse tipo de coisa a gente não tomou. Mas, enfim, nos primeiros dias, o sintoma foi basicamente só esse: febre, de vez em quando dor de cabeça, não muito forte, mas às vezes eu tive dor de cabeça.
uma dor no corpo, de modo geral, um mal-estar ali normal de quem tá com febre. Não era nada assim, nossa, terrível, vou morrer, a maior dor no corpo que eu já tive. Não, no meu caso não foi. Algumas pessoas sim relatam que sentem muita dor no corpo com dengue. Não foi meu caso. Então a maior parte do tempo foi febre mesmo. E aí assim, depois de começar o sintoma na terça e ficar terça, quarta, quinta, sexta, sábado com febre, no sábado eu procurei um médico e ele me passou um exame de dengue, mas ele disse para eu fazer somente na terça-feira. Mas a febre não passava, não passava. E no domingo à noite, meu marido me levou ao hospital, porque no domingo foi o dia em que a minha febre mais estava alta. Minha febre chegou a quase 39. E aí meu marido me levou ao hospital nesse dia. Fora a febre, teve um dia, se eu não me engano, na quarta ou quinta, não me lembro bem, porque meus sintomas começaram numa terça, né? Então, numa quarta ou quinta-feira, não me lembro, eu tive uma dor de barriga muito, muito, muito forte, que parecia muito com uma dor de barriga intestinal, assim, dessas, quando você pega, como é que eu posso dizer? Quando você come alguma coisa estragada, parecia com isso, uma dor muito, muito forte e diarreia. Mas foi só um dia que eu tive isso. E depois eu tive mais 2 dias, não lembro se foi sexta e sábado, não me lembro, mas eu tive mais 2 dias de um pouquinho de dor de barriga e vontade de ir ao banheiro, mas assim, nem se comparou com o primeiro dia. Então, tive um dia de diarreia, assim, e dor de barriga mais forte, um episódio só também, isolado, não foi o dia inteiro que eu fiquei sentindo dor. E fora isso, eu tive também um pouco de dor nos olhos, sabe assim, quando você movimenta os olhos você sente dor? Era tipo isso, não era assim, nenhuma dor de outro mundo, não era nada assim extremamente doloroso, mas eu sentia assim dor nos olhos quando eu movimentava os olhos. Isso também é um sintoma até bem característico de dengue, foi uma das coisas também que me fez desconfiar. E, enfim, esses foram os principais sintomas que eu tive aí ao longo da semana, né? E, e aí não sei se foi no sábado pela manhã ou no domingo pela manhã, acho que foi no sábado pela manhã, mas no sábado ainda estava pouco. Eu comecei a notar algumas bolinhas na minha perna, principalmente, um pouco no braço. Mas no domingo foi que as bolinhas começaram a aumentar mesmo, e aí, se no sábado eu estava em dúvida com relação às bolinhas do meu corpo, no domingo eu tive certeza de que elas estavam aparecendo. E de domingo para segunda as bolinhas pioraram muito, e aí realmente se tornaram manchas, apareceram muitas manchas em várias partes do meu corpo, no corpo inteiro. E a minha irmã, que já teve dengue, ela comentou comigo que quando aparecem essas manchinhas, essas bolinhas, é porque a doença já tá assim chegando no final. E, enfim, como eu falei, no início, aí no sábado, eu tive um pouco em dúvida realmente se eu tava com essas manchinhas ou não, porque não era no corpo inteiro, era em algumas partes do corpo, mas eu comecei a perceber, assim, algumas bolinhas, assim, em algumas partes do meu corpo. E o que acontece? Eu tenho queratose pilar, sabe essas bolinhas, assim, que tem no braço? Eu tenho isso no braço, tenho na perna, e assim, no início parecia uma queratose numa quantidade bem aumentada. E aí depois, com o tempo, eu fui vendo que não era queratose, porque estava aparecendo em várias partes do corpo ali onde eu não tenho queratose. E apareceu em quantidade bem maior. Gente, meu marido acabou de pegar minha filha, vou ver se eu consigo terminar de contar pra vocês. Bom, como eu ia dizendo, se no sábado eu tava em dúvida se eu estava ou não ficando com manchinhas no corpo, no domingo começou a aparecer mais, e aí eu comecei a ter certeza. E na segunda, gente, explodiu mancha e bolinha para todo lado do meu corpo. E as minhas mãos, na segunda-feira, começaram a inchar, as juntas começaram a inchar muito. A mão ficou avermelhada e dava a impressão de que a mão estava mais grossa também. E quando eu tentava fechar os dedos, assim, eu sentia um pouco de dor. E coçava, 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 que era um horror. As minhas mãos começaram a coçar muito. E demorou, assim, acho que uns 2 dias para minha mão passar essa coceira e para começar a voltar ao normal. Hoje
deve ter o quê? Uns 4 ou 5 dias, ela já tá praticamente normal. Mas assim, a pior parte foi essa, foi a coceira nas mãos. E com o tempo, a mão foi parando de coçar e eu comecei a sentir coceira nas pernas também. E o meu corpo hoje, assim, já praticamente não tá mais manchado, mas as pernas, eu tô olhando aqui, ainda tem mancha na perna. Demora bastante pra sair essas manchinhas. E de vez em quando eu ainda sinto uma leve coceirinha na minha perna, mas já diminuiu também. Mas eu diria assim que essa foi a pior parte da doença. Foi esse final, quando o corpo começou a ficar todo manchado e coçar. E a mão, teve uma noite que a minha mão coçava tanto, mas tanto, que eu não consegui dormir. De coceira nas mãos, coçava demais as mãos. E eu coloquei gelo na mão para ver se tirava a sensação de coceira, porque tava demais e eu não consegui dormir. Eu passei a noite em claro, sem conseguir dormir por conta da coceira. E depois que passou a coceira nas mãos, eu comecei a sentir coceira nas pernas, mas assim, bem mais leve do que nas mãos, mas incomodava também. Então, assim, essa foi a parte mais chata da doença. O meu pé também, ele também ficou inchado, também ficou com manchinhas, só que o meu pé não coçava, pelo menos não é igual às mãos, mas eu sentia incômodo de andar no chão, de pisar, eu sentia um pouco de incômodo no meu pé. E, enfim, eu diria que essa foi a parte mais chata da doença. O sintoma mais proeminente ao longo de todos os dias realmente foi a febre. Eu tive todos os sintomas clássicos de dengue, dor nos olhos, dor de cabeça, dor no corpo, mas assim, tudo mais leve, não foi assim tão intenso. Foi só realmente a duração que foi muito incômoda, porque foi mais de uma semana doente e depois essa fase final com as coceiras e tudo que foi extremamente incômodo. E é isso. Não sei se a experiência de vocês, caso vocês já tenham pegado dengue, não sei se foi igual a minha. As minhas plaquetas chegaram a baixar. Eu lembro que eu fiz os exames, né? E o mais baixo que elas chegaram foi a 90 mil, sendo que o mínimo é 150 e o máximo, eu não lembro agora, mas a partir de 150 mil, digamos assim, seria o considerado normal e as minhas chegaram a 90 mil. E aí, por conta disso, a gente sente também um pouco de cansaço e tudo mais. A minha cabeça também ficava aérea, eu ficava tonta, assim. Eu tinha a impressão de que eu tinha acabado de chegar de uma viagem muito longa de carro e que a minha cabeça ficou balançando. Era essa sensação que eu tinha, sabe, de tontura. Às vezes eu tinha também, mais nessa fase final, né, da doença, eu tinha também, às vezes, um pouco de sensação de que eu ia desmaiar, enfim. Olha, quem tá com a mamãe de novo, gente? Eu não quis almoçar direito. Bom, e é isso. Se vocês, por acaso, já tiveram dengue, compartilhem aí nos comentários como é que foi, se você teve mais forte ou mais fraco do que eu. A do meu marido foi mais fraco do que a minha, por exemplo. Ele não teve essas coceiras, ele não teve mancha, ele não teve nada. Ele só teve uns 2 dias de febre, teve um pouco de diarreia, dor de cabeça. Talvez um pouco de dor nos olhos ali, os primeiros 2, 3 dias e logo já tava bom. E, enfim, cada organismo é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. E existem vários tipos de dengue também, então eu não sei se isso interfere muito na percepção também dos sintomas, mas os sintomas que eu tive foram esses. Aqui na minha casa, normalmente, não tem muito pernilongo, porque eu digo assim, tem casa, sei lá, casa da tia do meu marido, tem outros lugares onde a gente vai que tem muito pernilongo. Aqui em casa não costuma ter muito pernilongo e a gente não, pelo menos até onde eu sei, não temos foco de dengue, porque no meu quintal eu não tenho vasinho que fica acumulando água, não tenho planta que fica acumulando água. Muito raro, assim, tem que cair uma chuva torrencial para acumular alguma água no meu quintal e mesmo assim eu vou lá e escorro. Então, assim, não consigo me lembrar de algum lugar aqui em casa onde costume acumular água, não tem realmente. O nosso quintal é bem pequeno, não tem potinhos, essas coisas. As minhas plantas todas têm escoamento embaixo, né? E eu não tenho tanta planta assim, são poucas. É um quintal assim bem pequenininho, o espaço ali onde tem planta. Os banheiros todos aqui sempre limpos. Não tem banheiro que tá desativado, alguma coisa assim. A gente tem cuidado com a caixa d'água. Enfim, esses cuidados básicos, né, com relação à dengue. Mas não adianta muita coisa, porque na minha rua, eu fiquei sabendo, teve mais casos de dengue. E dizem que o mosquito voa longe até, assim, digamos, na vertical. Acho que ele não voa tão alto, mas ele voa
bastante até na horizontal, então às vezes pode ir de uma quadra para outra, né? O pernilongo de uma casa para outra, se não tiver cuidado de todo mundo, né? Mas assim, de vez em quando aparece pernilongo na minha casa, não aparecem muitos, mas aparece porque tem os horários em que eles gostam de aparecer mais, né? Ali, final do dia, início da manhã, e agora eu tô assim, paranoica com pernilongo, assim, eu não posso ver um pernilongo, que eu já saio com a raquete, né? Então, assim, eu tô com medo, assim, de pegar de novo, ou do pernilongo me picar minha filha. Então, minha filha tá toda aqui na base do repelente e eu aqui olhando pra todo lado ver se tem pernilongo e tacando veneno na casa. E tem sido assim os últimos dias e, enfim, é complicado. A dengue não tá pra brinquedo, não. Então, tomem cuidado aí, se cuidem. Tenham os cuidados aí para evitar a proliferação do mosquito. E é isso. Foi esse o vídeo. Espero que tenha sido útil, né, para as pessoas. E então, fico alerta aí, né? Você não precisa estar morrendo, estou morrendo de dor no corpo para estar com dengue. Existe dengue também um pouco mais leve, um pouco mais forte, existe de vários tipos. Então, não minimize a questão dessa doença, não menospreze, porque pode ser que você realmente tá e você não sabe. E é isso, vamos cada um fazer a nossa parte. Se você curtiu o vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o like, deixa o comentário aí se você já teve dengue, ou se você não teve, se você conhece alguém que teve. Eu conheço pessoas que tiveram, que ficaram bem piores do que eu. E teve o caso do meu marido que pegou e ficou ótimo. Então, cada um é cada um, né? É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tomara que agora, meu ano de 2024, tome jeito, né? Porque esse início não foi muito fácil. Mas se Deus quiser, agora as coisas vão ficar mais tranquilas, né, minha filhinha? Beijo e até mais, gente.